quando o Zé Povinho foi tirado, como foi tirado, não foi o Zé Povinho ou a sua família que foi tirado, foi o povo. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma democratura do centrão. Vocês podem achar que eu estou sendo simplista com isso. Quem está dando as cartas é gente do centrão, pelo centrão. O centrão destrói esse país, nós podemos dizer sem medo de errar, desde 1889. Porque aqueles crápulas, os casacas, ou seja, os civis, que criaram o Partido Republicano, junto com a escória do Exército, engravidados pelo pensamento positivista de Kant, que defenestraram o imperador do Brasil, que também tem seus defeitos, porque ele poderia ter resistido e ele não resistiu. Aquela gente do Exército e os civis que inventaram esse trambolho que nos assola a todos até hoje, essa pseudo-república, aquela gente já era centrão. Aquela gente já era centrão. Aqueles cafeicultores que, insatisfeitos com as últimas ações lá de Isabel, de Pedro II, etc., junto com a escória também urbana, eu digo a escória, vamos chamar do PIB brasileiro da época, aquilo era centrão. Quando não deu certo com Deodoro, e depois também quando não deu certo com Floriano Peixoto, e começou ali no início ali de 1900, ali com a chamada Velha República, a política café com leite, o que era aquilo se não centrão? O que era aquilo se não centrão? Até 1930, quem é que dava sustentáculo àquela troca? Gente, nós tivemos o presidente Epitácio Pessoa, que antes de ser presidente, paraibano, antes de ser presidente, o Epitácio Pessoa havia sido ministro do STF, foi ministro de Haia, foi um bom ministro do STF, viu? O Epitácio Pessoa. Ele estava em Haia. O Epitácio Pessoa foi eleito aqui no Brasil, nos anos 20, pelo Centrão, e nem aqui estava. Epitácio Pessoa estava na Europa. É o único caso de um presidente que foi eleito, ele não fez campanha, ele foi eleito fora do Brasil. Foi eleito, voltou e governou. Epitácio Pessoa, tio de João Pessoa. Toda a República dos Facínoras que inventaram essa República até 1930, centrão. Quando Getúlio Vargas sobe ao poder por meio de outra quebra em 30, quem é que garante a subida de Getúlio? Centrão, inclusive pelas armas. E Getúlio era o quê, se não centrão? Quem é do Rio Grande do Sul vai lembrar muito bem. Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e toda uma trupe, a família do Getúlio, em São Borja. Centrão, quer dizer, o Centrão depôs o imperador, implantou um regime facínora, cheio de corru, que está aí até hoje. Foi assim até 30. De 30, o Centrão se renovou no poder com uma outra face, com uma outra faceta.
É claro que nós vamos ter toda uma coisa camaleônica desse centrão de 30 até 45 com Getúlio, né? Depois, quando, no final do pós-Segunda Guerra, quando Getúlio já não é mais interessante para a nova máscara que o Centrão quer colocar, porque, vamos lá, esses regimes já estão demodê agora. O Centrão coloca um tampão, o Gaspar Dutra, coloca o Gaspar Dutra militar, de 46 a 50. Só que Dutra, por incrível que pareça, Dutra vai fazer um governo que se descola um pouco do Centrão. Só para você ter uma ideia, a Constituição de 1946 é a Constituição mais democrática, de fato, que nós tivemos no Brasil. Esta de 88 é uma coxa de retalhos. E foi de propósito que fizeram essa Constituição de 88, prolixa desse, foi uma esparrela. Basta ver quem estava metido lá, nas assessorias das comissões. Fala-se muito do professor Ivigandra, mas tinha gente lá que estava dando as cartas pesadas, por exemplo, Nelson Jobim. Então, Dutra fez um governo até interessante, mas era Centrão. Deixou de ser útil, mandaram buscar Getúlio de volta. Eu quero comprovar hoje, não sei. O Centrão é a saúva. Não à toa, recentemente, um dos homens fortes do governo Bolsonaro, como é o nome dele? Esqueci, rapaz. Esse do Piauí, esse senador, o gordinho. Não à toa ele disse, cansei de ser de direita, eu vou voltar a ser centrão. Então, em 50, se cansam de Gaspar Dutra, chamam Getúlio de volta. Por quê? Porque, bom mesmo vocês sabem o que aconteceu, não à toa, Carlos Lacerda chamava o governo de Getúlio de 50 a 51 a 54 de Mar de Lama. O próprio Getúlio, horas antes de fazer o que fez, disse, meus pés estão sobre o mar de lama. Ele se queixa com essas palavras, me parece que ele disse isso para Alzira, sua filha, lá nos corredores do Palácio do Catete. Olha a corrupção do governo de Getúlio de 51 a 54. Até o seu guarda-costa pessoal era um dos homens com maior tráfico de influência dentro do Banco do Brasil. Até Gregório Fortunato comprando fazendas e fazendas milionárias nas mãos dos filhos de Getúlio. Eles estavam contando tanto com a impunidade que o Gregório Fortunato, muito provavelmente com o beneplácito de pessoas muito próximas de Getúlio, tentou fazer aquilo com Carlos Lacerda, ceifando o Major Vaz. Está lá, na rua Toneleiros, em Copacabana. Ainda existe o prédio onde morava Carlos Lacerda e tombou. Se não fosse esse evento atabalhoado, já se falava em Getúlio II. Quer dizer, entendem isso? Getúlio seria reeleito. Ou sei lá, ele dizia que ele já era um momento democrático e tal. Quando acontece o que acontece, olha o centrão do velho PSD com Juscelino Kubitschek. O que é Juscelino Kubitschek, se não o centrão com aquela nota de corrupção das mais altas possíveis? Vocês não têm ideia de como a dívida pública desse país cresceu para bancar a construção de Brasília? Os construtores fizeram a farra absoluta, a ponto de que um dos principais auxiliares de Juscelino para a questão de Brasília depois se elegeu imediatamente governador de Minas Gerais. É falsa essa ideia de que Juscelino Kubitschek foi um homem desenvolvimentista,
Um homem bacana, um brasileiro, um patriota, um governante, olha, o melhor período. Não, ele trabalhava com marketing da época, vamos dizer assim. Era o presidente Bossa Nova, né? Ninguém foi mais central nesse país do que Juscelino Kubitschek e o seu velho PSD, que Kassab recriou o nome, pelo menos agora, nos anos 2000, em 2010. Então, eu estou comprovando para vocês que, olha o Centrão vem desde 1889, mudando drasticamente e piorando o futuro do país. Juscelino Kubitschek, olha aí o Centrão. Olha aí o Centrão. Aí tem um ponto fora da curva, mas mesmo assim, com apoio total do Centrão. Jânio Quadros, em 1961, não é? Que renuncia, tem toda aquela bagunça. O João Goulart estava na China, parte do exército Centrão, que já queria mandar, foi contra receber João Goulart, teve um impasse, um pequeno momento de parlamentarismo, colocando quem? Tirando os poderes naquele primeiro momento, dando poderes, criar a figura esdrúxula de um primeiro-ministro para Tancredo Neves. Centrão. Depois o Centrão fez um acordo e devolveu os poderes plenos para João Goulart. E João Goulart cai, pelos motivos que vocês sabem, de 31 de março de 64 para 1º de abril de 64. E quem toma conta da chamada Revolução logo imediatamente em 64? O Centrão. Basta ver as figuras civis e do mercado e tudo mais que davam apoio. As figuras regionais que deram apoio àquele período de 64 até, olha Delfim Neto lá, olha Paulo Maluf, de 64 até 85. E se você for estudar direito, você vai ver quem é que estava por trás da criação do PT. Novamente, igual se cansaram dos 15 anos de Getúlio, o Centrão precisava mudar de face. Aí vem a tal da transição lenta, gradual, não sei o que, não sei o que. E Tancredo Neves de novo. Não é aquele movimento das diretas já, que não foi direta nada, mas foi indireta. Disputa Tancredo Neves com outro homem do Centrão, que era Paulo Maluf, e um traidor, que era da banda de lá, do PDS, que depois virou PFL, depois virou Democratas, que agora virou União Brasil. Quem é o traidor? Sarney, que formou chapa com Tancredo Neves. Bom, mas aí Tancredo Neves virou purpurina. E quem assume? Sarney. Quem é Sarney, se não um besouro? Tem um livro dele assim chamado Um Besouro do Centrão. Aí vem 88. 88, a Constituição. Vamos fazer a Constituição. Forma essa Constituinte. Uma Constituição feita por quem? Pelo Centrão. 88, uma Constituição formada pelo Centrão. Aí começa, vem lá o caçador de Marajás. Quem apoiou e transformou o caçador de Marajás num candidato palatável? O Centrão. Quando cai, porque queria se separar do Centrão, o Collor, não foi por movimento de cara pintada, coisíssima nenhuma que o Collor caiu. Foi porque chegou um momento que queria fazer a sua maneira, não queria dialogar tanto com o Centrão, cai. Empoderam quem? Itamar Franco. Centrão. Quem eram os assessores de Itamar Franco no Plano Real e tudo mais? Centrão.
Fernando Henrique, Centrão. Basta ver quem era o homem forte de Fernando Henrique. Antônio Carlos Magalhães da Bahia. PFL, que era PDS. E assim foi, governo do Centrão absoluto, o governo de FHC. Mas existia ali um trato, eles precisavam avançar numa certa pauta novamente. Aí começaram uns diálogos internacionais, já era tempo do Foro de São Paulo. Ah, não, precisamos agora mudar a face do Centrão de novo. Veio quem? Lula. Aí houve uma defecção, tal, veio Dilma. O Centrão o quê? Opa, não tá dando certo. Não tá bom. Temer, o grão-mestre, Centrão. Depois houve uma briga interna entre eles que gerou a Lava Jato, que gerou o Bolsonaro. Mas eles são profissionais. Se uniram novamente. Xandão. E vocês acham, sinceramente, principalmente pela parceria que eles estão fazendo com a China, alugando esse imóvel Brasil para a China, vocês acham que, com essa sociedade que temos, com esses cidadãos criançoides que temos alguma chance disso? Vocês acham que Geraldo Alckmin, coladinho com Lula, acho que agora está explicado, né? Quem tinha estranhamento em entender por que Geraldo Alckmin surgiu na chapa de Lula, eu acho que agora não tem mais, não causa mais estranhamento, né? Então esse país, pessoal, não pense que é o STF que está mandando no Centrão. O STF é Centrão. O STF é Centrão. Bom, eu espero que essa minha contribuição, isso não é achômetro meu, isto é estudo. Eu sei que tem gente muito boa que concorda com essa digressão que eu acabei de fazer para vocês. Essas coisas, o conhecimento vai descortinando as nossas ideias. E nós devemos ser todos multiplicadores do conhecimento. É triste que se você for falar sobre você aí, meu amigo, minha amiga, for falar sobre essas coisas, infelizmente, com o seu sobrinho, com seus filhos, com seus netos, a maior parte deles irá bocejar. Irá bocejar. E aí, claro, se tornam fantoches, pecinhas de presépio na mão de quem tem conhecimento. Porque, vou dizer a vocês, eu já convivi nos tempos de estudante com a nata dos filhos da elite baiana. E eles educam os seus herdeiros. Eles educam. Não pense que os filhos e netos dos poderosos não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Eles têm conhecimento. É por isso que eles já... É muito natural para eles sucederem os pais e avós nas castas. É muito natural. Isso é passado dentro de casa, é algo muito natural. Enquanto os pobres, eu vou dizer, a classe média, está aí. Idolatrando, como dizia Arnaldo Jabbour, criando bunda, levando o bumbum para passear, ouvindo porcaria de música, que é como dizem os estudiosos da mente. O que esperar de uma sociedade que escuta uma música terrível o dia inteiro? Que vê em produtos
de streaming, enfim, de audiovisual, tal, totalmente autodestrutivos e violentos o dia inteiro. O que esperar de uma sociedade agora cada vez mais TikTok, que não tenha concentração para sentar e ler 20 páginas por dia. Uma leitura fácil. Um texto fácil. Professores que não têm mais conhecimento, a maioria. Eu faço aqui minhas homenagens aos professores, porque os bons e vocacionados são pessoas admiráveis. Ainda há alguns deles. Eu conheço gente que se respeita, que se prepara e que faz esse tipo de formação, esse tipo de alerta, bem que eu estou fazendo aqui, fazem dentro de sala de aula. E me falam, olha, eu sei que eu não vou pegar numa turma de 30, 40, eu não vou conseguir fisgar, não vou conseguir conscientizar a totalidade, mas 2, 3 eu já consigo, e já é alguma coisa. Isso é ser professor, isso é ter aptidão, porque acredita que aquilo vai fazer diferença para aquelas pessoas, para a família daquelas pessoas que serão multiplicadores. Eu falei de 1954 para vocês, período de Vargas, 51 a 54. A polarização que existe hoje na sociedade brasileira só tem um paralelo histórico. É aquela polarização do getulismo ou do varguismo versus o lacerdismo do grande, talvez o brasileiro que eu mais admire seja o homem público, o Carlos Lacerda. Agora, por incrível que pareça, as pessoas lá de 51 a 54, naquela polarização, a cidadania debatia de maneira muito mais preparada. Não era uma polarização de eu amo o Bolsonaro, eu amo o Xandão, eu amo o... Não, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, o que estava em jogo, e elas debatiam no bar, debatiam vamos dizer, se fosse no Rio de Janeiro, no Lotação. Era outro nível. Basta ver como as pessoas se vestiam. Nós vemos fotos de cidades quentes aqui do Nordeste. E também até do Sudeste, enfim, toda a parte, o Norte também que é quente. As pessoas mais simples que fossem, elas para irem ao centro da cidade, tal, as pessoas de terno, cada um vestindo o terno que pode. As pessoas de terno. Você vê uma sociedade quando ela vai perdendo o apreço estético, quando ela vai perdendo o senso de como se apresentar, né? É um negócio terrível, 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 terrível. Então, está aí. Eu aprendi muito jovem, comecei a ler Machado de Assis muito cedo. Eu gostava já muito cedo de Machado de Assis. A linguagem sisuda, a linguagem formal, ao invés de me cansar, me desafiava, que eu queria aprender aquelas palavras. Eu queria entender os sinônimos daquelas palavras. E Machado de Assis, nas suas obras principais, trazia uma riqueza muito grande em citações em francês, em latim. E lá existia, a primeira vez que eu li e via a expressão alia jacta est. Alia jacta est. A sorte está lançada, disse Júlio César, instantes antes de atravessar o Rubicão, iniciar uma das batalhas mais famosas da história. A sorte está lançada no Brasil. Houve um desbravador espanhol também que fez algo parecido. Indo para uma batalha forte aqui em solo sul-americano. Conquistadores espanhóis naquele tempo. Terríveis conquistadores espanhóis, diga-se de passagem. Mas é a história. Olhar pelo retrovisor agora é fácil. A batalha se daria contra indígenas muito bravos,
E esse líder espanhol sabia que, uma vez pisando no solo, encostando os navios, seu exército pisando o solo, e tendo ainda a possibilidade de voltar para os navios, antes de iniciar a batalha, eles voltariam, porque a fama daquelas tribos ali daqueles povos, era de guerreiros impiedosos. E o que é que ele fez? Assim que todo mundo desembarcou na ilha, ele queimou os navios. Daí vem aquela expressão que até Chico Buarque, comunista Nutella, colocou em uma de suas canções, talvez a canção que eu mais goste. Colocar fogo nos navios. De modo que também ali, alia jacta est, a sorte já estava lançada. Era lutar para sobreviver ou morrer. O Brasil está num momento de alia jacta est. A sorte está lançada. O povo terá de decidir, nos próximos meses e anos, se vai, de repente, retomar, não sei em que velocidade, um caminho de liberdade, ou se vai, de fato, seguir o exemplo da China. Isso, para mim, está muito claro. Muito claro. E, de novo, é o Centrão vendendo a alma e a liberdade do povo. Todas as democraduras mais terríveis que esse país já teve, o Centrão estava por trás. A República Velha não era brinquedo, o Centrão estava por trás. O Estado Novo de Getúlio, de 37 a 45, não era brinquedo, o Centrão estava por trás. Sempre esteve por trás. Só que agora a coisa piorou, porque nós agora... Veja, todo esse período, a mídia não era inteira, não era empastelada inteiramente, não havia um consórcio de mídia unificado, voz única, ludibriando o povo. Este é o primeiro período em que, de fato, a mídia está toda dominada. E nós sabemos que a qualidade dos homens e das mulheres, a despeito de tudo isso, além de tudo isso, a qualidade, o caráter, fatores éticos e morais que hoje nutrem e guiam os homens e as mulheres que compõem a nossa cidadania, esses fatores estão em frangalhos. Em frangalhos. Eu encontrei um pai, uma vez no supermercado, e ele dizendo que, em 2022, o melhor seria a eleição do Cachaucha. Eu disse, companheiro, você tem filhos adolescentes, não é? É. Eu falei, se seu filho chegar em casa, ou se você ficar sabendo que seu filho fez um mal feito na rua, e que vai cometer um ato infracional, que moral você, como pai, vai ter para dizer a seu filho que o que ele fez foi algo errado, se você está votando num rapazinho condenado em 3 instâncias por 9 julgadores, que todos no Brasil sabemos o que ele fez. Ele ficou sem ter o que falar. Como dizia o professor Olavo, a verdade colocada de frente para alguém que está delirando, a pessoa estanca, a pessoa fica sem palavras. É como um nocaute. Então é isso. Aqui tem o canal, tem pessoas muito mais maduras do que eu, que viveram tempos que eu tenho certeza que vocês têm um saudosismo bom daqueles tempos. E, de fato, não sei como vocês suportam esses tempos. Talvez pela família que vocês têm, pelos afazeres de vocês. Mas eu ainda peguei um pouquinho, ainda pelo menos de quando não estava tão como agora. Mas foi só um pouquinho também. Eu nasci em fins de 83, então já não peguei também grande coisa, em termos de ética, em termos de valores, né?
Mas eu converso bastante, tenho muitos amigos conhecidos mais velhos, leio, estudo, e sei que a coisa piorou muito. E por isso mesmo não sou otimista, apesar de ser sagitariano e quase que ser um imperativo categórico, o sagitariano ser otimista. Mas até nós, os otimistas, nos cansamos. O material humano que nós encontramos no dia a dia, nas nossas inter-relações, nas nossas, né, relações intersubjetivas, vai demonstrando, todos nós, que hoje é cada dia mais difícil encontrar um ser humano, pessoas que você possa manter um círculo produtivo de trocar coisas boas. O marxismo cultural, que começou premeditadamente lá atrás, a gente fala isso, as pessoas pensam que isso é papo de louco. Lá atrás, com a escola de Frankfurt, eles foram extremamente habilidosos, e aí estamos vendo o que estamos vendo. Bom, eu acredito numa força superior, eu acredito piamente numa energia superior, eu não sou tão arrogante a ponto de achar que tudo é feito ao acaso e que nós estamos ao léu. Não acredito que o que estamos passando também seja por culpa de um Deus mau, vingativo. Acho que a gente tem há uma energia criadora que ela busca ser didática. Na minha opinião, talvez eu esteja falando a maior bobagem do mundo. Ela é pedagógica, há uma energia que busca atuar nas nossas vidas de maneira pedagógica. Às vezes dura, às vezes de maneira dura. É assim que tem que ser. O ensino, o aprendizado, só se faz com sofrimento. Nunca conheci uma pessoa interessante na vida que não tivesse sofrido na vida, que tivesse passado por provações na vida. Todas as pessoas que tiveram uma vida cor-de-rosa que eu conheci eram pessoas extremamente fúteis e até perigosas para si e para os outros. Na verdade, acho que vocês também têm essa. Obrigado, querida amiga Beth, lá vida em frente. A vida em frente. É isso, pessoal. Um dia, digam por aí que existiu um doidivandas num certo canal e que de repente disse alguma coisa útil para vocês. Minha gratidão e meus votos de muito boa sorte para vocês, muitas felicidades, paz. Tenham uma vida boa, todos vocês, seus familiares. Que Deus tenha misericórdia deste pandemônio que transformamos esse planetinha azul aqui. Um abraço, fique com Deus.